Vamos lá. Boa noite, Maiara. Prazer tê-la aqui conosco. Padre Mateus e Maiara, boa noite. A Igreja Católica faz adorações, exposição do Santíssimo e muitas mantêm a reverência de se curvar, prostrar ou ajoelhar. Padre, devemos adorar a Deus relação vertical dessa forma ou devemos ter uma relação horizontal com Ele? Qual a melhor forma de adorar a Deus? A melhor forma de adorar a Deus, Maiara, é em espírito e em verdade. Foi o que Jesus respondeu quando uma mulher samaritana o indagou sobre isso. Essa pergunta que você me fez, foi exatamente a pergunta que ela fez para ele. Né? Senhor, mas ela não só perguntou como, mas ela perguntou onde. A pergunta dela na verdade, a pergunta original dela era onde. Porque na cabeça do povo da antiguidade, tanto quanto hoje em dia, acreditava-se que Deus era adorado num lugar geográfico. Então, para os judeus, Deus era adorado, deveria ser adorado, no Templo de Jerusalém. Para os samaritanos, que era um povo rejeitado pelos judeus, embora fossem circunvizinhos, Deus deveria ser adorado numa montanha. Eles recusavam o templo porque eles acreditavam que Deus não estava preso ao templo. Né? Hoje em dia é a mesma coisa. Tem gente que acredita que para você adorar a Deus você precisa ir a algum lugar. Então eu vou à igreja, eu vou à basílica, eu vou em tal lugar, eu vou em tal lugar. Veja, geografia. A pergunta que ela faz para Jesus é: Senhor, aonde é que nós devemos adorar a Deus? E a resposta que Jesus dá é totalmente contra o que ela falou. Ele não responde onde, mas como. Porque a questão não é geográfica. Não é onde, é como. A questão é de que maneira nós devemos adorar, não onde. Porque Deus não é geográfico. Aí Jesus responde para ela: olha, nem lá nem cá. Porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito, e espírito não tem lugar. O espírito, ele não existe em lugar nenhum, não é? Porque o espírito não está num lugar, não está preso a um lugar. Em espírito e em verdade. Essa é a única forma de adoração que Deus reconhece. Todas as outras, Maiara, que você citou, missa, exposição do Santíssimo, culto, basílica, relíquia, santo, todo o resto é adorno. Todo o resto é paganismo. Todo o resto é falta de fé. Deus se adora em espírito e em verdade, ou seja, na vida. Como é que eu adoro a Deus? É na minha vida. Na minha vida. Vivendo aquilo que Ele quer que nós vivamos. Que é o amor, que é a paz, que é o respeito, que é o perdão, que é a reciprocidade, que é a justiça, que é a mansidão, que é a paz. É assim que eu adoro a Deus. É sendo como Jesus no mundo. É edificando o reino de Deus no aqui e no agora. Só isso. O resto colocaram na nossa cabeça. O resto são adornos e são parafernálias que a religião inventou, né, para desviar o foco. Porque assim você mantém pessoas sob o seu poder, porque assim você se diz representante de Deus. Então você se ajoelha perante mim, porque eu sou representante de Deus. Ainda recentemente, ainda hoje pela manhã, eu postei no meu Facebook uma foto do Papa beijando o pé da imagem de São Pedro. Aquilo é uma idolatria profunda. Inclusive eu estou para postar um vídeo no meu canal. Eu vou ver se eu consigo postar ainda quando terminar a live. Eu já gravei, é curtinho, tem 20 minutos. Onde eu explico o que é idolatria e por que isso é errado. Mas aproveitando o gancho da sua resposta, da sua pergunta. Idolatria é quando eu adoro toda e qualquer imagem que não seja Deus. Mesmo a imagem de Deus que eu criei da minha cabeça, isso já é idolatria.
Porque tudo que eu sei a respeito de Deus é uma projeção minha. Entendeu? Por isso que cada um pensa de um jeito, cada igreja prega uma coisa. Então a idolatria não diz respeito só a adorar imagens. Também é errado. Mas não é só isso. A gente pensa em idolatria, a gente pensa logo em bonequinho, em imagem, né? Não. A idolatria é toda e qualquer imagem que eu projeto acerca de Deus que não seja a imagem que Jesus passou sobre Deus. Porque Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 18. Jesus diz assim: ao Pai ninguém nunca viu, mas eu conheço o Pai. E o que Jesus fala sobre Deus? Deus é amor. Deus caritas est. Ou seja, Deus é amor. Essa é a única imagem que eu tenho que ter de Deus. E Deus é amor. Então como é que eu vou louvar a Deus? Amando. O resto é projeção da minha cabeça, loucura da minha cabeça, idiotice humana, cafajestagem humana, doença humana, idolatria humana, imagem humana, que eu não tenho que me reverenciar para nada dessas coisas. Para nada dessas coisas. Quem tem fé em Deus entende isso e não se preocupa com essas coisinhas que a religião foi inventando. Sabe? Só para manter o domínio sobre as pessoas. E aí vai lá o Papa. Beijar a imagem de São Pedro, porque na cabeça dos católicos, Pedro foi discípulo de Jesus e Pedro teria sido o primeiro Papa. Que é uma grande de uma bobagem, tá? Uma grande de uma bobagem. Porque Pedro não poderia ter sido o primeiro Papa. Porque Pedro conviveu com Jesus. E a Igreja Católica só nasceu 300 anos depois que Jesus morreu. Então, só não sei que Pedro tenha vivido 300 anos. O primeiro Papa foi o Imperador Constantino, que foi ele quem fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá certo? Então, é um absurdo isso aí. E Jesus não deixou a igreja nenhuma, em canto nenhum. Então, eu ainda coloquei, né, uma passagem, porque você vê a contradição é tão grande, né? Porque ainda que Pedro fosse o primeiro Papa, o que não é, mas ainda que fosse, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, o homem se chega para Pedro, sabendo que ele era discípulo de Jesus, e se ajoelha diante de Pedro, para adorar Pedro. E aí Pedro puxa o homem para cima e fala: não faz isso porque eu sou homem igual a você. Então, ainda que Pedro fosse o primeiro Papa, o que o Papa está agora beijando a imagem do Pedro? Olha o absurdo que é o negócio. A coisa é demência pura. Loucura, sabe? Loucura absoluta. Perde o foco, né? Perde o foco. Nossa. Temos duas perguntas.